João capítulo 17, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, o versículo 9 até o 20, João capítulo 17, nós vamos ler aqui apenas os versículos 9 ao 20, se você sair com a sua Bíblia, então já abra, nós também vamos ter aqui a projeção do texto, da palavra do Senhor, e que diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Amém. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Celestial, neste momento de culto, momento que nós temos o privilégio, a oportunidade de nos reunirmos aqui, Pai, para adoração ao Senhor. O Senhor é o centro do culto, não somos nós o centro do culto, não é a nós que o culto tem que agradar, mas é ao Senhor. E esta palavra, Pai, que nós lemos, e aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, aplique através do teu Espírito ao nosso coração, que o Senhor repreenda toda distração, que nenhuma distração venha roubar a preciosidade da tua palavra neste momento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como é importante quando uma pessoa ou alguém, alguma coisa, diz que vai nos ajudar em alguma coisa, que vai nos dar auxílio em algo, quando a gente precisa. Como é bom sentir que nós somos importantes, nós somos amados, né? Como é importante, por exemplo, o papel da família na vida de uma criança, porque aquele pai, aquela mãe que são zelosos, são realmente compromissados, eles cuidam daquela criança, e a criança sente segurança de que alguém é por elas, que se alguma coisa lhe acontecer, elas têm segurança no seu pai, na sua mãe. E quando a gente cresce também, a gente quer sentir esse tipo de proteção, saber que tem amigos à nossa volta, que se preocupam conosco, que nos ajudam em momentos difíceis e complicados. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós encontramos Jesus, e aqui é uma oração de Jesus. Aquele momento então que Jesus está indo para o jardim, o Getsêmani, ele está ali com os seus discípulos, e antes de entrar no jardim, antes de entrar ali no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, ele então começa a orar. Certamente ele vai caminhando, porque quando você chega no capítulo 18, nós vemos Jesus caminhando lá para o Jardim das Oliveiras. Enquanto ele faz isto, ele ora, ele intercede, ele pede a Deus pelos seus discípulos. E mais do que isso, meus irmãos, a oração de Jesus aqui no versículo 20 fala que ela também alcança você.
e alcança a mim. O versículo 20 diz assim: não rogo somente por estes. Ou seja, os seus discípulos que estão ali caminhando ao seu lado, talvez um pouco à frente ou um pouco atrás, certamente Jesus está caminhando ali, orando com Deus, com os seus discípulos próximos, e ele diz assim: não rogo só por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Irmãos, como isso é maravilhoso, como isso de fato enche o nosso coração de alegria em saber que Jesus Cristo orou por nós, por aqueles que viriam a crer, que está aqui, você e eu, não só que está dentro desta igreja, mas que está espalhado por esta terra toda, e por aqueles que ainda virão a crer em Jesus Cristo. Jesus já fez uma oração por eles, por nós. Isso então nos traz alegria de fato, né? E João começa esse capítulo, eu quero que você abra aí João 17, fica aí com a sua Bíblia aberta nesse texto, mas no versículo 1, João inicia esse capítulo falando o seguinte, com a seguinte frase: tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas? Porque daqui para frente Jesus não fala mais com homens, ele fala com Deus. E aqui então Jesus havia dito algumas coisas importantes aos seus discípulos, importante para aquelas pessoas que de fato marcariam a sua vida para sempre. E Jesus começa a falar com os seus discípulos a partir do capítulo 12. Se você abrir e voltar um pouquinho no capítulo 12, Jesus está lá falando com os seus discípulos, ele reúne essa turma, ele reúne esses homens, esse pessoal, e começa a falar com eles. E no versículo 44, a Bíblia diz assim, do capítulo 12, e Jesus clamou dizendo: quem crer em mim, não em mim, mas naquele quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E Jesus começa a falar a respeito da sua missão, e Jesus começa a dizer para eles, no versículo 46, que ele é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. O versículo 46 diz assim: eu vim como luz para o mundo. Olha que mensagem maravilhosa, que mensagem que até os nossos dias e para sempre, até a vinda do Senhor, ela está nos chamando para esta luz, Jesus Cristo, a luz do mundo. Mas ele vai dizer no capítulo 13, ainda falando aos seus discípulos, versículo 13, que ele não é somente a luz do mundo, mas ele é também o mestre, e ele é o Senhor. O versículo 13 do capítulo 13 diz assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Meus irmãos, nós temos um mestre, nós temos um Senhor, nós temos a luz do mundo. E não para por aí. No capítulo 14, Jesus Cristo ainda falando aos seus discípulos, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós temos a luz do mundo, nós temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida. Jesus Cristo se declarou isto. E na verdade, meus irmãos, se Jesus não é nada disso, ele então é o maior mentiroso da história. Ele mentiu para todos nós. Se aquilo que ele declarou ser, ele não é, então o Senhor Jesus mentiu para nós. Mas nós sabemos que não é assim. E ele ainda continua dizendo no capítulo 15, no versículo 1, que ele é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Então ele diz tudo isso aos seus discípulos. E aí então, ao dizer tudo isto aos seus discípulos, ele passa agora a orar. Porque essas coisas declaradas por Jesus, esses ensinamentos que o Senhor faz, eles não podem ser apreendidos, ou mesmo aprendidos, sem a presença de Deus na nossa vida, sem que o Espírito Santo abra o nosso coração, a nossa mente, para entendê-la. Isso não pode ser aprendido apenas intelectualmente.
Então ele passa a orar. No capítulo 17, a partir do versículo 9 que nós lemos, a Bíblia diz assim: é por eles que eu rogo. E Jesus começa então a orar: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Meus irmãos, eu quero destacar aqui algumas coisas que Jesus ora por nós. Ele ora a respeito de algumas coisas por nós. E ele ora a respeito, ele ora pela igreja. Ele ora por você, ora por mim, ele ora pela igreja, ele ora pelas crianças, as crianças que aqui estão. Olha, presta atenção, Jesus orou por vocês. Que coisa importante. Jesus se preocupou com vocês, com as crianças. E ele ora pela unidade da igreja. Ele ora para que a igreja seja unida. Ele não ora pela desunião. Então é possível, é plenamente possível uma igreja ser unida em torno de Jesus. Uma igreja não pode ser unida em torno de um grupo musical, mesmo que ele seja muito bom dentro da igreja. A igreja não pode ser unida em torno de um líder, mesmo que ele seja muito carismático, seja uma pessoa muito simpática. A igreja não pode ser unida em torno de uma estrutura. Não, nada disso. A igreja, para ser unida, ela tem que ser unida em torno de Jesus. Então o versículo 11, veja aí o versículo 11, na oração de Jesus, ele ora para que o seu povo, aquele então que ele escolheu do mundo, que ele chamou, que ele separou, que ele amou, que ele perdoou, resgatou, ele ora para que essas pessoas tenham união. E o versículo 11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A união da igreja é baseada na união da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia fala que são um, eles estão unidos, eles têm um só propósito, e essa mesma união Jesus Cristo ora para que ela aconteça na igreja. Mas meus irmãos, nós que aqui estamos, nós sabemos que só persevera na fé quem persevera na união. É assim. Aquela velha ilustração, que a gente, talvez a maioria conheça, de que uma brasa afastada do braseiro, se você retira aquela brasa do braseiro, ela brilhará por algum tempo, mas finalmente sozinha ela se apaga muito rapidamente. Mas quando ela está então junta no braseiro, ela permanece acesa muito mais tempo. E é verdade. Isso é a verdade de Jesus na vida da gente. Só persevera na fé quem persevera na união, porque a união é algo que vem de Deus, e Jesus Cristo orou pela união da igreja. O autor de Hebreus escreve lá em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 12 ao 14, ele escreve algo muito interessante para nós, que nós precisamos ler. Ele diz assim: tende cuidado, irmãos. Ele chama a atenção, ele fala: tomem cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então ele fala da importância da igreja, porque quando a gente começa então a se afastar das verdades de Jesus, ele fala que nós precisamos exortar uns aos outros. Nós precisamos de fato ajudar uns aos outros. Aquele que está mais fraco na fé, nós precisamos ajudá-lo. Aquele que está caminhando por um caminho perigoso, nós precisamos alertá-lo. Isto é a união da igreja.
É isto que é a beleza da igreja que está em Jesus. Isso é algo espiritual. Isso não é gerado por um programa de igreja. Não, isso é gerado por Jesus na vida da gente. Então ainda ele vai dizer lá em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23 a 25, é um texto maravilhoso da Bíblia, porque ele diz assim: guardemos firme a confissão, como ele diz lá em Hebreus 3,14, quando ele fala guardarmos firmes até o fim. Aqui ele fala, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Foi Jesus que fez essa promessa. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí ele vai dizer no versículo 25, olha que coisa que a palavra de Deus nos diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, como é fácil, de fato, perdermos a união. E Jesus então nos ensina que só persevera na fé quem persevera na união. É importante isto. Jesus orou por isto. Então o alvo de Jesus para a igreja é que nós sejamos de fato unidos. Mas às vezes a gente falha nisso. Às vezes a gente fica um pouco longe desse ideal de Jesus, desse propósito do Senhor que é colocado aqui, né? Porque Paulo reconhece isso, lá em Gálatas 5, ele fala a respeito disso, né? Ele fala que não acontecia naquela época também, nas igrejas da Galácia, algumas igrejas ali, grupinhos, panelinhas, essas coisas que depõem contra a união da igreja, né? E ele fala de acepção de pessoas, eu prefiro esse e não aquele. Então esse tipo de atitude, de fato não é algo novo. Não é algo novo. Nós vemos isso acontecendo na igreja desde o princípio. Por quê? Porque a nossa própria natureza pecaminosa, ela rejeita essas coisas de Deus. Então nós precisamos de fato lutar pela união. Então Paulo fala lá em Gálatas 5, a partir do versículo 14, dizendo assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como? A ti mesmo, a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que isso não é literal, né? Mas às vezes acontece. A gente deixa de amar e a gente passa a morder e devorar uns aos outros. Calúnias, difamações, maltratando outros com palavras, com ações, né? Então Paulo fala sobre isso. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Aí ele vai dar como que a gente pode ter o antídoto, o remédio para esse problema. E ele diz no versículo de número 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Apesar dessa palavra da Bíblia, né, ser um tantinho complicada, concupiscência nada mais é do que o desejo da carne. Então, se a gente andar no Espírito, esses desejos da carne, ele está se referindo, às vezes a gente é tomado por um sentimento de justiça própria, sabe? Então, às vezes a gente fala, puxa vida, mas eu não fiz nada para a pessoa, eu não falei nada para ela e ela age dessa forma comigo. Então a gente é tomado por um senso de justiça própria. Se ela quiser, ela que venha até mim, então, né? Então a gente é tomado por isso, e ao ser tomado por isso, nós começamos a satisfazer os desejos da carne, enquanto que nós precisamos andar no Espírito. Esses dias eu estava conversando com um pastor, não aqui do nosso presbitério, mas aqui de Brasília, e ele me falou uma coisa que me deixou um tanto quanto preocupado, e eu
assim, não sei se ele tem razão ou de fato é dessa forma, mas eu acho que é algo que nós precisamos lutar contra. E ele falou o seguinte: olha, os crentes presbiterianos aqui em Brasília têm um costume de, se alguém fez algo para ele na igreja, ele vai para outra. E se lá ele não se sentir bem de alguma forma, ele vai para outra. Irmão, se isso for uma realidade, que eu espero que não seja de fato, né? Seja apenas um exagero, eu acho que é algo que nós precisamos de fato lutar contra. Lutar contra. Porque senão a unidade da igreja não é só quando está tudo bem, mas quando às vezes as coisas estão ruins também, né? Nós precisamos manter a unidade. Então Jesus Cristo ora pela unidade da igreja, mas Jesus Cristo também ora para que a igreja não seja só unida, mas a igreja seja alegre. Então nós não podemos entrar numa igreja e não ver alegria, não ver satisfação em servir a Deus. Alegria não está relacionada só com eventos animados, né? Se você quer evento animado, você tem que ir no circo, em algum lugar. Não, não é isso que Jesus está dizendo. É alegria por conhecer a Jesus, por pertencer a Jesus. Veja aí no capítulo 17 de João. Agora nós vamos ver o versículo 13. Esse calor vai secando a boca da gente, né? Versículo 13. Ele diz assim: mas agora vou para junto de ti. Lembrando que daqui a alguns momentos, literalmente daqui a algumas horas, Jesus seria de fato entregue, morto, né? Tudo isso aconteceria com Jesus dentro de poucas horas. Então ele já está orando e falando: olha, agora eu vou junto de ti. E isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Então Jesus Cristo, meus irmãos, se Jesus Cristo orou pela unidade da igreja, Ele orou para que você seja feliz, alegre. Então é algo que nós podemos ter a plena certeza, porque Jesus orou por isto, para que a nossa alegria seja completa em si mesmos. Ou seja, o que Jesus está dizendo: você não precisa buscar coisas lá fora para ser alegre. Você já tem tudo o que é necessário, né? Então pessoas, elas vão dizer: olha, se eu então conseguir este dinheiro, se eu então conseguir este trabalho, se eu então conseguir isto, fazer esta viagem, realizar este sonho e etc. Se eu conseguir me casar, para um é mais fácil, outro mais difícil, né? Enfim, eu vou ser feliz. E Jesus diz: não. A alegria, se você já conhece Jesus, se você já pertence a Jesus, a alegria já está completa em si mesmo. Você não precisa de outras coisas. Eu não estou dizendo que Deus não possa te dar outras coisas, não. Pode ser que Ele te dê um bom emprego, que você ganhe muito bem. Mas se Ele não te der, se isso não for para você, se você não tiver dinheiro sobrando no banco, saúde para dar e vender, como a gente fala no final do ano, né? Saiba que se você tem Jesus, Ele já orou pela sua alegria. Ele já orou por isso. Já é um fato. Já é um fato na nossa vida, a alegria. Meus irmãos, um pouquinho antes, lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala assim a respeito se referindo ao diabo. E Ele chama o diabo de ladrão. E Ele fala assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Ele coloca um mais no meio: mas eu vim para que tenham vida, e vida como? Em abundância. Abundância. Então Jesus Cristo nos chama como cristãos
para sermos alegres, para servi-lo com alegria. Então, por que muitas vezes a gente vive uma vida cristã sem alegria? Por quê? Às vezes, meus irmãos, o que atrapalha a alegria na nossa vida está relacionado com uma palavrinha chamada murmuração, reclamação. Nada está bom, nada está bom. Sempre tem alguma coisa que nós reclamamos, sempre tem alguém de quem nós reclamamos, sempre a culpa é de algo. Ao descontentamento, eu não queria ter essa vida. Talvez não falemos isso, mas imaginamos uma outra vida, fazemos projetos de uma outra vida. Se tivéssemos em outra situação, descontentamento, ganância, pecados não confessados, vida devocional pobre, vida com Deus pobre, prioridades invertidas. A Bíblia fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente quer fazer o contrário, a gente quer primeiro acrescentar as coisas na vida da gente, depois a gente busca o reino de Deus. E muitas vezes nós amamos mais ao mundo do que a Deus. É certo que a alegria espiritual cristã, ela foge de nós quando isso acontece, né? Quando Paulo escreve lá em Filipenses 4, versículo 12, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Agora, se a gente imaginar a situação que Paulo estava, né? Os estudiosos da Bíblia dizem que ele estava na prisão em Roma, lá em Roma, aquela prisão lá de Atos 28, quando ele está numa casa, preso. Ele tinha todos os motivos para ficar triste, deprimido, colocando culpa em um e outro, né? Mas ele fala: olha, alegrai-vos, porque Deus sempre tem me suprido. Ele vai dizer isso no capítulo 4 também. Deus sempre me supriu as minhas necessidades, e eu estou alegre. Eu estou alegre. Às vezes acontece um probleminha na nossa vida, uma gripezinha, um probleminha financeiro, um desajuste, algum problema no trabalho, pronto, já é o motivo da gente achar que a vida já não vale mais nada, que não vale a pena servir a Deus, e nós então entramos naquele ciclo tão terrível. E Paulo fala: tudo isso, e eu estou alegre. E quando ele escreve lá no final de Filipenses, ele mandando um abraço para o pessoal, né? A despedida de Paulo: olha, então saúdo vocês. E aí ele usa uma frase interessante dizendo assim: a casa de César manda um abraço para vocês, ou seja, manda saudar vocês. Quem era a casa de César? A casa de César eram os soldados, era a PM da época. Então, quando Paulo foi preso, sempre ficava do lado dele um soldado, que tinha que cumprir ali o seu plantão. Eu não sei de quantas horas era, mas ele tinha que ficar ali, do lado do prisioneiro. Paulo era um prisioneiro especial, ele ficou numa casa, e tinha um soldado romano ao seu lado, armado. Aí aquele saía, vinha outro. E à medida que aquele homem passava ali, quem sabe 8 horas ao lado do apóstolo, ele não perdia a oportunidade, ele evangelizava. A tal ponto que alguns se converteram e agora mandam um abraço para a igreja. E Paulo escreve, talvez ele escrevendo ali, o soldado que estava do seu lado, fala que eu mandei um abraço, porque já era um irmão em Cristo. E Paulo então vê os reveses da vida, os problemas da vida, não como um motivo para se aborrecer, não como um motivo para se fechar em si mesmo, se amargurar, se deprimir, mas ele vê
tudo isso como uma oportunidade de Deus, e Deus está com ele, e ele só pode então agradecer a Deus, evangelizar, fazer a obra do Senhor como ele podia naquele momento. E assim o Senhor abençoa a vida deste homem, e Jesus fala: esta alegria eu pedi a Deus para vocês. Meus irmãos, e o fato é, se a gente está vivendo uma vida cristã sem alegria, né? Sem alegria, às vezes a gente mais reclama do que agradece a Deus. A gente está mais preocupado com coisas supérfluas que vão passar, vão ficar por aí, do que com as coisas eternas, que de fato pode dar aquela felicidade. Você pode fazer uma viagem dos sonhos, mas essa viagem dos sonhos, que talvez você possa falar: ela vai dar sentido e alegria para mim, você sabe que não é. Por mais maravilhosa que ela tenha sido, ela não é permanente. Agora, Jesus não. A vida cristã, há uma promessa maravilhosa de alegria, para que nós servamos a Deus, não com murmuração, não como um peso, mas com o coração grato, alegre no Senhor. Mas Jesus também ora, no capítulo 17, ele ora então para que a igreja seja unida, ele ora para que a igreja seja alegre, mas ele ora também para que a igreja seja guardada do mal. Do mal. Irmãos, eu creio nessa oração de Jesus. Eu creio que o que Jesus orou aqui, se tem alguém cuja oração é respondida, esse alguém chama-se Jesus. Então o que Jesus orou é respondido, foi respondido e será respondido. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então ele orou pela união da igreja. Ele orou pela alegria da igreja. E ele orou para que a igreja fosse guardada do mal. Veja aí o versículo 15. Versículo 15 do texto, ele vai dizer assim: não peço, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Não peço que os guarde do mal. Amém. Essa palavra mal que aparece aqui, palavrinha mal, ela é uma palavrinha diferente na língua que foi escrito, o Novo Testamento foi escrito na língua grega e traduzida para nós aqui, né? Como é traduzida por tantas línguas no mundo. Mas essa palavrinha que Jesus usa aqui é uma palavrinha muito especial. Essa palavrinha ela é poneros na língua grega. Se fala assim mesmo, poneros. Então, quando aparece essa palavrinha, que aparece em alguns lugares da Bíblia, o mal que aparece aqui não é o mal circunstancial, ou seja, você estava bem, de repente aconteceu um problema na sua vida. Não é esse mal. Não é esse mal. Significa então que esse mal pode acontecer com você, mas ele não tem poder de tirar a sua alegria, claro. O mal que Jesus fala aqui é o diabo mesmo. Então há uma promessa de Jesus, uma oração de Jesus, que Jesus orou a Deus para que você fosse guardado do maligno, do diabo. Significa que se Jesus Cristo orou para que você fosse guardado do diabo, o diabo pode convocar todas as suas hostes, todos os demônios do inferno, eles não podem nada contra a igreja. Isso não é bom? Jesus Cristo ora para que a igreja seja guardada do mal. É o que ele fala lá na oração do Pai Nosso, né? Livra-nos do mal. É um pedacinho da oração que ele nos ensinou, quando a gente ora também. E a gente ora a oração do Pai Nosso na certeza que Jesus orou primeiro. Quando Jesus ora para Deus e fala, guarde-os do mal, a palavra mal ali e a palavra mal lá na oração do Pai Nosso é a mesma palavra.
Então, quando a gente ora a oração do Pai Nosso, e a gente fala, Pai Nosso, está nos céus, e lá no final a gente fala assim, livra-nos do mal. A gente fala na certeza de que Jesus já orou por isso. Jesus já orou por isso. E se Jesus orou por isso, Deus atende a oração. E dessa súplica aqui, então, no texto, que Jesus faz ao Pai, ele está vendo, Jesus sabe que o mal aqui é o dominador por trás deste mundo, com o seu ódio. Satanás odeia, e o alvo de Satanás é que você e eu, os discípulos de Jesus, aqueles que servem Jesus, eles neguem a fé. Esse é o objetivo de Satanás, que nós neguemos a fé, sob pressão de perseguição, pressão do sofrimento, dos encantos deste mundo, e finalmente você venha a negar a fé. Então Jesus ora por isso, para que isso não aconteça. E aí no versículo 17 está um outro aspecto da oração de Jesus, não só nos guardando, falando que nos guarda do mal, mas no versículo 17, capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo, Ele ora pela sua e a minha santificação. Ele ora pela nossa santificação, né? Então, veja aí, vamos ler aqui juntos, versículo 17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora vamos ler de verdade, né? Santificai-os. Agora é para valer. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quer aprender um versículo fácil, João 17:17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade de Deus é a verdade de Deus, a palavra de Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, porque ele diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade, e eu sou a vida. A palavra de Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, e a Bíblia fala também que o Espírito Santo é a verdade. Lá em 1 João 5,6 ele fala sobre isso, né? Então, para que a gente experimente a santificação, esses três elementos devem estar presentes. Não há santificação na sua vida sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus. E a gente não pode pegar a palavra de Deus e aplicar esta palavra de Deus como a gente quer, só aquilo que interessa. Toda a Bíblia é a verdade, e toda ela serve para a nossa santificação. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. Nós não podemos experimentar a santificação sem que Jesus Cristo seja a verdade na nossa vida. A santificação gira em torno de Jesus, e nós não podemos experimentar a santificação sem que o Espírito Santo, Ele seja a verdade na nossa vida. Não há possibilidade disso acontecer, porque com a mente nós aprendemos sobre a verdade da palavra de Deus. Com o coração nós amamos a verdade de Deus, que é Jesus. E com a vontade nos entregamos ao Espírito Santo de Deus e vivemos a verdade de Deus a cada dia. Isso precisa estar presente na nossa vida, nesse processo de santificação. A palavra santificação, nós aprendemos aqui na quinta-feira, quinta-feira, aqui com o Ricardo, patrão, né? Ele falou sobre a santificação. Cadê o Ricardo? Está aí o Ricardo? Muito bom, viu, Ricardo? Deus o abençoe. Ele falou sobre a santificação aqui na quinta-feira, e é realmente aquilo que ele falou. Santificação
é algo que foi separado. Separado. Jesus Cristo fala: eu me santifico a mim mesmo. Ele fala aqui em João 17. Ou seja, Jesus Cristo foi separado para nós. Ele foi separado para nós. Ele foi separado por Deus para nós, para vir a este mundo e morrer por nós, para que nós pudéssemos ter salvação. E a santificação significa que nós agora somos separados para Cristo. Agora, Jesus Cristo fala: olha, santifica-os, separa-os. Quando a gente usa a linguagem do Antigo Testamento, algo santificado era algo que era separado do uso comum, e era agora dedicado ao uso espiritual. E assim também é com a gente. Nós somos separados deste mundo nesse sentido, que nós não vemos mais esse mundo como o nosso lar, no sentido permanente. Nós vemos agora a pátria celestial como nosso lar, como nossa casa permanente. Então, como ser vencidos pelo mundo, meus irmãos, quando nós temos a palavra de Deus que nos ilumina, nos capacita, nos encoraja? Como que nós podemos ser vencidos? Como nós podemos ser vencidos pela tristeza, pela depressão, pela amargura, pelo ressentimento, quando Jesus Cristo então fala que Ele orou para que a nossa alegria fosse completa? Como nós podemos ser vencidos por isso? Nós precisamos ter esperança. Nós precisamos de fato olhar firmemente para o autor e consumador da fé, e ao olhar para Ele nós nos desvencilhamos de todo peso e pecado que nos segura, que nos tenta manter então cativos neste mundo. E Jesus Cristo então fala no versículo 18 do capítulo 17, ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui Jesus fala da missão da igreja. Então Jesus fala da unidade da igreja, Jesus fala da alegria da igreja, Jesus fala a respeito da igreja ser guardada do maligno, Jesus fala da santificação da igreja. Agora Jesus fala da missão. A igreja tem uma missão, né? Então, viver como enviado do Senhor para a glória dele e para a salvação dos perdidos. E a pergunta que nós fazemos: a igreja, ela não é um clube social. A igreja não é um lugar onde as pessoas entram para se sentirem bem. Não é essa a missão da igreja. Não é a missão da igreja que você entre aqui e se sinta bem. Não é. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que entrar aqui e me sentir mal? Não. Estou dizendo para você que não é a função da igreja te distrair. Te distrair, te divertir. Não é essa a função. A função da igreja é pregar o evangelho, adorar o Senhor. Essa é a função da igreja. Se você quer distração, vai lá no parque de diversão, mas não na igreja. A igreja não é esse lugar. E muitos têm feito da igreja um local de distração. Essa não é a missão da igreja. E Jesus Cristo dá a missão da igreja. Ele vai dizer para nós no versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E Paulo vai ampliar esse entendimento lá em 1 Coríntios. Eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Capítulo 9 de 1 Coríntios, a partir do versículo 19. Veja como Paulo entendia a missão da igreja. Ele entendia a sua própria missão, que nós estamos aqui com este propósito, desta missão que o Senhor nos comissionou ali. A partir do versículo 19, 1 Coríntios 9, 19 diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus.
para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Presta atenção nessa frase de Paulo. Será que a gente se encaixa aqui também? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Irmãos, essa é a maior obra que a igreja pode se envolver, se tornar cooperadora com a salvação do perdido, daquele que está sem Cristo, daquele que anda em trevas. A igreja não é um lugar de encontros de amigos, é um lugar onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo e sai para servi-lo, para falar a respeito dessa salvação. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, Paulo vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando você está comendo, quando você está bebendo, ou fazendo qualquer coisa, a pergunta é: isso glorifica a Deus? Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, diz o apóstolo Paulo, ao fazer isso, como também eu sou de Cristo. Quem sabe Paulo está lembrando da oração de Jesus em João 17. E Paulo está dizendo: eu faço tudo para que máximo de pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus. Irmãos, a missão da igreja só é possível porque Jesus orou por ela. A salvação de homens e mulheres perdidos só é possível porque Jesus morreu por eles. Morreu por aqueles que seriam buscados, resgatados, salvos das trevas para a luz. Então a igreja pode ir confiante. A igreja pode fazer isso. Talvez vai implicar que você tenha que sair um pouquinho da sua zona de conforto. Talvez vai implicar que você tenha que abrir mão de algumas coisas. Mas se Paulo fala que nós devemos fazer tudo pelo Evangelho, então isso não será problema, para que a gente cumpra esta ordem do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, orar. Quero convidar a todos para nós fazermos uma oração. Nós vimos aqui que Jesus ora pela igreja, ora pela unidade, ora pela alegria, ora para que a igreja seja guardada do mal, ora pela santificação, ora pela missão da igreja. E eu queria que nesse momento a gente também orasse pela nossa própria vida e pela nossa igreja. E a oração que nós devemos fazer é dizendo assim: Senhor, que isso que o Senhor já orou, que o Senhor já pediu, aconteça primeiro na minha vida, e também na minha igreja. Aconteça aqui, entre nós, porque esta é a realidade que Jesus Cristo quer para a sua igreja. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar para que o Senhor de fato nos abençoe e aplique isto que Ele já orou à nossa vida nesse dia, nessa noite, enquanto nós vivemos aqui. Faça uma oração diante do Senhor. Senhor, nós damos graças, Pai, porque a oração que Jesus Cristo fez por nós
é a maior certeza que nós podemos ter, que o que ele orou é uma realidade. E se porventura, Pai, isso não tem acontecido na nossa vida, se os que aqui estão tenham já a plena certeza de que tiveram um encontro com Jesus, mas não estão vivendo aquela alegria de ter Jesus, não conseguem visualizar uma união, estão tendo dificuldades, Pai, em algumas áreas, por exemplo, a santificação. Ó Senhor, que o Senhor seja misericordioso, nos ajude, Pai. Nós sabemos que as coisas espirituais, elas não podem ser geradas pelo homem, isso não é possível. Elas têm que ser geradas pelo Senhor. Então é ao Senhor que nós clamamos, que gere esse desejo, essa vontade, essa alegria no nosso coração, para que a tua igreja viva como uma unidade, não em torno de coisas deste mundo, mas em torno de Jesus. Que Jesus seja o elo firme que nos une. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos abençoe. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.